Imagine olhar para o mapa do Brasil e perceber que uma das maiores oportunidades logísticas do país nunca esteve em uma rodovia, nem em uma ferrovia. Ela sempre esteve diante dos nossos olhos, correndo silenciosamente por milhares de quilômetros. Estamos falando do Rio Tocantins. Enquanto bilhões de reais foram investidos para abrir estradas e construir trilhos, esse gigante natural permaneceu subutilizado. Um rio com potencial para transportar milhões de toneladas de cargas, conectar regiões produtoras aos portos do norte e reduzir significativamente os custos do transporte brasileiro. Mas existe uma pergunta que intriga especialistas há décadas. Se essa rota é tão estratégica, por que ela nunca conseguiu cumprir todo o seu potencial? A resposta está escondida em apenas 35 quilômetros. No sudeste do Pará existe uma formação rochosa conhecida como Pedral do Lourenço. À primeira vista, pode parecer apenas um trecho comum do rio. Mas, durante o período de estiagem, essas rochas impedem a passagem de grandes embarcações e interrompem a navegação contínua. Na prática, é como construir uma rodovia moderna e deixar um enorme muro bloqueando o caminho. Todo o restante da infraestrutura existe. O rio continua seguindo seu curso. Os terminais foram sendo ampliados ao longo dos anos. As eclusas de Tucuruí abriram novas possibilidades de navegação. Mas esse gargalo sempre limitou a criação de uma verdadeira hidrovia de grande escala. E é justamente por causa desse obstáculo que o projeto permaneceu durante anos cercado por estudos técnicos, debates ambientais e disputas judiciais. Enquanto isso, outros países aproveitaram seus grandes rios para criar corredores logísticos capazes de movimentar enormes volumes de carga a custos muito menores do que o transporte rodoviário. O Brasil, dono de uma das maiores redes hidrográficas do planeta, continuava explorando apenas uma pequena parte desse potencial. Mas essa história começou a mudar. Depois de mais de uma década de análises e processos de licenciamento, 2025 marcou um dos momentos mais importantes para o projeto. O IBAMA concedeu a licença de instalação para o derrocamento do Pedral do Lourenço, autorizando o início das etapas necessárias para remover o principal obstáculo à navegação. Poucos meses depois, decisões da Justiça Federal mantiveram o projeto em andamento, reduzindo um dos maiores riscos de paralisação. Já em 2026, novas autorizações ambientais permitiram a preparação das áreas de trabalho e do canteiro de obras, aproximando o empreendimento da fase operacional. Pode parecer apenas mais uma autorização administrativa, mas, na prática, representa um passo aguardado há décadas. Porque remover o Pedral do Lourenço significa muito mais do que explodir algumas rochas. Significa abrir caminho para que comboios de barcaças possam navegar com maior regularidade ao longo do rio, conectando regiões produtoras do centro-oeste aos terminais do norte. E quando falamos em comboios, estamos falando de uma eficiência difícil de imaginar. Uma única composição hidroviária pode transportar o equivalente à carga de centenas de caminhões, consumindo menos combustível por tonelada transportada e emitindo menos gases de efeito estufa. É exatamente por isso que as hidrovias são consideradas um dos modais mais eficientes para longas distâncias. Mas existe outro detalhe que torna esse projeto ainda mais estratégico. A hidrovia do Tocantins não funciona isoladamente. Ela faz parte de uma rede logística muito maior. Ao longo dos últimos anos, o Brasil investiu em portos, ferrovias e rodovias voltados para o chamado Arco Norte, um conjunto de corredores que busca aproximar a produção agrícola e mineral dos mercados internacionais utilizando rotas mais curtas até o Oceano Atlântico. Nesse cenário, o Rio Tocantins pode assumir um papel central. Imagine grãos produzidos em estados como Tocantins, Goiás e Mato Grosso chegando aos terminais hidroviários, seguindo pelo rio até os portos do norte, e dali, embarcando diretamente para a Europa, Ásia e outros mercados. Cada quilômetro percorrido pela água representa menos pressão sobre as rodovias, menor consumo de combustível e uma logística potencialmente mais competitiva. Mas será que apenas remover o Pedral do Lourenço é suficiente para transformar esse sonho em realidade? Ou ainda existem desafios capazes de impedir que essa estrada de água finalmente cumpra o papel que muitos imaginam há décadas? É justamente isso que vamos descobrir a seguir. A resposta é não. Remover o Pedral do Lourenço é apenas o primeiro passo de uma transformação muito maior.
Para que a hidrovia do Tocantins alcance todo o seu potencial, será necessário ampliar terminais, integrar diferentes modais de transporte e manter a navegação segura durante todo o ano. É um projeto que depende de planejamento contínuo e da conexão entre rios, ferrovias, rodovias e portos. Mas os números mostram por que essa aposta desperta tanta atenção. As estimativas do Ministério de Portos e Aeroportos indicam que a hidrovia poderá movimentar mais de 20 milhões de toneladas de cargas por ano quando estiver plenamente operacional. Estamos falando principalmente de soja, milho, fertilizantes, combustíveis e minérios, produtos que hoje percorrem longas distâncias por caminhão antes de chegar aos portos brasileiros. Com uma rota hidroviária mais eficiente, o custo do transporte pode cair significativamente, aumentando a competitividade das exportações brasileiras e reduzindo o tempo necessário para que essas mercadorias cheguem ao mercado internacional. Mas talvez a maior mudança não esteja apenas nos números. Ela está no mapa. Durante muitos anos, grande parte das exportações brasileiras concentrou-se nos portos do Sul e do Sudeste. Essa lógica começou a mudar com o fortalecimento do chamado Arco Norte, que abriu novas alternativas para escoar a produção agrícola e mineral por rotas mais curtas. A hidrovia do Tocantins pode se tornar uma das principais peças desse quebra-cabeça. Integrada às eclusas de Tucuruí, aos terminais hidroviários e às conexões com rodovias e ferrovias, ela pode criar um corredor logístico capaz de aproximar o interior do Brasil dos mercados internacionais de forma mais eficiente. Isso significa menos quilômetros percorridos em estradas, menor consumo de combustível e uma logística mais competitiva para diversos setores da economia. Mas existe um aspecto que impede esse projeto de ser tratado apenas como uma obra de engenharia. O rio Tocantins também sustenta comunidades ribeirinhas, pescadores e ecossistemas que dependem do equilíbrio natural de suas águas. É justamente por isso que o projeto continua sendo acompanhado de perto por órgãos ambientais, pesquisadores e representantes da sociedade civil. As preocupações envolvem possíveis impactos sobre a biodiversidade, a pesca e o modo de vida das populações locais. Por esse motivo, além das obras físicas, o cronograma prevê programas de monitoramento ambiental, medidas compensatórias e acompanhamento permanente durante as diferentes fases da implantação. Esse equilíbrio entre desenvolvimento e preservação será um dos maiores desafios da hidrovia. Porque uma obra dessa dimensão não será medida apenas pela quantidade de cargas transportadas, mas também pela capacidade de conciliar crescimento econômico e responsabilidade ambiental. Ainda existem etapas importantes pela frente. As obras precisam avançar dentro do cronograma, novos investimentos serão necessários e a integração logística deverá continuar evoluindo para que todo o potencial do corredor seja alcançado. Mas, pela primeira vez em muitos anos, a hidrovia do Tocantins deixou de ser apenas um projeto que existia nos estudos técnicos. Ela começou a sair do papel. E isso muda completamente a perspectiva sobre o futuro dessa região. Talvez o maior segredo do rio Tocantins nunca tenha sido a quantidade de água que ele transporta. O verdadeiro potencial sempre esteve na capacidade de conectar regiões inteiras, reduzir distâncias e criar uma nova porta de saída para a produção brasileira. Se essa transformação realmente acontecer, o Brasil poderá fortalecer uma logística mais eficiente, ampliar a competitividade das exportações e consolidar um novo corredor estratégico para o desenvolvimento nacional. No fim das contas, talvez a maior estrada que o Brasil precisava construir nunca tenha sido feita de asfalto ou trilhos. Ela sempre esteve correndo diante dos nossos olhos. Bastava encontrar uma forma de liberar o seu caminho. E você, acredita que a hidrovia do Tocantins pode realmente transformar a logística brasileira ou os desafios ambientais e de execução ainda são grandes demais para esse projeto alcançar todo o seu potencial? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gosta de conhecer as grandes obras, os projetos estratégicos e as transformações que estão redesenhando o Brasil, inscreva-se no Futuro Brasil e ative as notificações. Toda semana trazemos uma nova história mostrando como a infraestrutura, a logística e a inovação podem mudar o futuro do nosso país. Até o próximo vídeo.